Olá! Vamos mergulhar hoje em La Vida de Lazarillo de Tormes, né? Aquela obra anônima de 1554 que, assim, mexeu com a literatura espanhola. Exato. A gente recebeu bastante material, artigos, resumos, análises e, bom, o nosso objetivo aqui é entender melhor por que esse livro foi tão revolucionário e o que ele ainda tem para dizer hoje, certo? Com certeza. Uma obra que marca mesmo. Olhando aqui o material, a primeira coisa que todo mundo destaca é como Lazarilho meio que inaugurou a novela picaresca. Isso lá no século de ouro espanhol, né? Aquele período super fértil culturalmente na Espanha. Isso. O que essas análises, assim, apontam como sendo a chave desse novo gênero? Olha, o ponto principal que os materiais trazem é a figura do pícaro, né? Que é esse anti-herói. Alguém de classe baixa que precisa usar esperteza, malandragem mesmo, para conseguir sobreviver numa sociedade bem difícil. E a narrativa é toda em primeira pessoa, tipo uma autobiografia, sabe? E a estrutura é episódica, ele vai passando por vários anos. Isso era totalmente diferente do que se escrevia na época, que era mais focado nos cavaleiros heróicos, nos pastores idealizados. Aham, rompeu totalmente, né? Uma virada de chave na perspectiva, sem dúvida. E essa perspectiva diferente, ela permitiu uma crítica social bem forte, né? Vários artigos que a gente leu batem nessa tecla. Como é que as fontes descrevem essa crítica às estruturas da época? Sim, sim, a crítica é central em todas as análises. Elas mostram que, ao colocar um personagem marginalizado no centro, a obra conseguiu mostrar sem dó a fome, a miséria e, principalmente, a hipocrisia que existia por trás da fachada do Império Espanhol. Entendi. Através dos amos que o Lázaro serve, tem o cego, o clérigo, o escudeiro orgulhoso, o frade, o vendedor de bulas. Cada um ali meio que desmonta a moral de um grupo social. Lendo os resumos fica muito clara a crítica à igreja e à nobreza, né? O clérigo que é super avarento e o escudeiro morrendo de fome, mas preocupado com a honra. São figuras muito fortes. Exato. É interessante ver como as análises detalham isso. O clero é mostrado com uma ironia, assim, cortante. Figuras egoístas, sabe? Longe da caridade que eles mesmos pregavam. Pois é. E o escudeiro, ele vira o símbolo daquela nobreza obcecada pela aparência, mesmo sem ter onde cair morto. Imagina fazer essa crítica tão direta, né? Com a Inquisição atuando forte na época. Sim, explica totalmente o anonimato do autor. Com certeza. As fontes até falam que o livro foi proibido, que acharam cópias escondidas em paredes e tudo. Era perigoso mesmo. E essa crítica toda, ela se reflete muito na própria jornada do Lázaro, né? Os materiais dão muito destaque para a questão da fome como o motor dele. Sem dúvida. A gente acompanha o Lázaro desde criança, ingênuo, até ele virar um jovem, mais esperto, calejado pela vida. As análises mostram que não é um aprendizado moral, tipo ser bom. É aprender a arte de sobreviver mesmo. Sim. A fome que empurra ele. Aquela cena famosa do cego, né? Que bate a cabeça do Lázaro na estátua de touro. Os materiais citam muito isso como o começo dessa educação na marra que a vida dá. Uma lição dura logo de cara. E como que as fontes interpretam o final dele? Porque ele consegue uma certa estabilidade, mas pagando um preço moral alto, né? Aceitando a situação da esposa para manter o emprego. Olha, esse ponto gera bastante discussão nas análises que a gente viu. O consenso é que o final é muito ambíguo, sabe? Ele chega no tal cume de toda boa fortuna, mas à custa da própria honra, né? Vivendo aquele arranjo meio cínico com o arcipreste. Uhum. E isso levanta uma questão que os artigos exploram bastante. Até onde vai a integridade quando a sobrevivência está em jogo? Numa sociedade que já parece toda corrompida. É um dilema. E falando na ousadia da crítica, as fontes também falam muito do mistério da autoria, né? Que até hoje ninguém sabe ao certo quem escreveu. Sim, os materiais passam por todas as teorias. Diego Hurtado de Mendoza, Alfonso de Valdés, outros nomes, mas concluem que, assim, nada é 100% certo. Então, as citações clássicas, talvez uma influência do Erasmo para tentar traçar um perfil do autor. Alguém culto, provavelmente ligado aos humanistas, e muito ciente do risco que corria. Faz sentido. O anonimato era proteção, né? Era essencial para a autopreservação, com certeza. Então, para a gente amarrar as ideias principais que a gente tirou desses materiais,
Lazarilho de Tormes é mais que só o começo da picaresca. É um raio-x da hipocrisia social na Espanha da época, é a história de alguém lutando para sobreviver movido pela fome e pela esperteza, e ainda é um enigma literário, uma obra que deu voz a quem não tinha e mostrou as feridas do seu tempo. Exato. E fica uma provocação, né? Que as análises sugerem que vale até hoje. A situação final do Lázaro meio que obriga a gente a pensar no preço que se paga pela estabilidade, pelo conforto. Sim. Até que ponto as circunstâncias podem levar a gente a negociar os próprios valores? É uma pergunta que vem lá do século XVI, mas que continua ecoando muito forte, né?